Senhores telespectadores, 16 de novembro de 1997. Faz agora 500 anos certos que os 3 navios de Vasco da Gama atravessavam o Atlântico, se aproximavam da África para dobrar, pouco depois, o Cabo da Boa Esperança e se ingrarem no Oceano Índico até Calicut. Falo-lhes nisso porque realmente essa viagem está muito ligada às voltas que a história dá. A viagem de Vasco da Gama marca já o final dos descobrimentos portugueses. Durante todo o século XV, navios de portugueses levaram a nossa gente para muitos pontos da África. No século seguinte vão levá-los para as Américas do Norte e do Sul, vão levá-los para as Índias, para o longínquo Macau, e nesse período, século XV e século XVI, os portugueses enxameiam o mundo. Este mapa, o mapa da Sociedade de Geografia, dá-nos um pouco uma ideia do que foi essa expansão. Uma outra definição emocionante da expansão portuguesa é que o grande poeta Luís de Camões nos deu nos Lusíadas. Ele fala da pequena casa lusitana aqui na Europa, pois a partir daqui, na África, tem marítimos assentos. Na Ásia, é mais que todas soberana. Na quarta parte nova, que era a América, os campos Ara. E se mais mundo houvera, lá chegara. Eu acho que nunca um poeta fez um retrato maior da sua terra que este que Camões traçou de Portugal nos Lusíadas. Essa expansão dos portugueses pelo mundo nos séculos XV e XVI tem na sua base razões demográficas, razões económicas, razões missionárias, razões enfim, de grandeza do poder real. É toda a ideologia de uma sociedade medieval em desagregação, mas em expansão. De qualquer maneira, os portugueses lá chegaram, lá ficaram, lá continuaram e lá estavam. Quando, nos séculos XVIII e XIX, por razões completamente diferentes, agora é a Revolução Industrial, vai lançar a Europa num movimento semelhante. A Revolução Industrial põe as fábricas a trabalhar, é preciso encontrar algodão para os teares, matérias-primas para as indústrias, mercados para comprar os estoques que as grandes cidades vendem, e aqui temos a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Bélgica, até a Itália, lançam-se a caminho da África, cada um a tentar ocupar cada vez mais depressa os espaços disponíveis. Bom, e deu-se o que era fatal. A Europa entrou em colisão com as posições portuguesas já instaladas. A gente dizia, mas a gente já cá estava, isto é nosso. Os europeus diziam, isso não interessa nada, agora o que conta é o presente, não é o passado. Mas os meus telespectadores sabem, foi para isso que se fez o Congresso de Berlim, que se estabeleceu realmente, as razões históricas contam um pouco, agora o que interessa é estar lá mesmo, é a ocupação permanente, e é nessa conjuntura em que Portugal luta contra a Europa, porque a Europa quer tomar para si o que nós entendíamos que já era nosso,
É nessa conjuntura que se funda, em Lisboa, a Sociedade de Geografia. Estamos no ano de 1875. Nesse ano, um grupo de intelectuais portugueses resolve dirigir ao rei Dom Luís uma petição. Essa petição é um documento romântico que realmente se lê hoje com encanto. O que diz é isto, que eles, os vários intelectuais, todas as pessoas que assinam aquele papel, movidos unicamente de um sentimento de dever para com a ciência, esta grande luz que a todos nos alumia e nos alenta, e para com a pátria, esta mãe que estremecemos todos, resolvem agremiar-se, reunir os seus esforços e fundar uma associação. E pedem ao rei que aprove a associação. Entre os homens que subscrevem esse papel são o que de melhor havia em Portugal, e ali não há partidos, não há políticas. Isto vem assinado desde republicanos fervorosos, como por exemplo o Teófilo Braga, monárquicos empedernidos, como era por exemplo este que está junto de mim, o Marquês de Sá da Bandeira. A grande figura que encabeça o movimento é o Luciano Cordeiro. Pode-se dizer que quem toma a iniciativa e leva os outros atrás de si é o Luciano Cordeiro. Mas figura, por exemplo, o Pinheiro Chagas, já então um grande historiador. Olha, e o Sousa Martins, o grande médico Sousa Martins, que ainda hoje reúne um tão fervoroso culto popular. Eu, de todos esses homens, gostava de fazer uma reflexão sobre este que está junto de mim. É o Marquês de Sá da Bandeira. É um busto feito pela Duquesa de Palmela. O documento que lhes falo é de 1875, o Marquês de Sá da Bandeira morreu em 1876, portanto é o retrato dele já no fim da vida. Este homem já era veterano nessa batalha de defender as colónias portuguesas, porque muito tempo antes, em 1836, depois da Revolução de Setembro, era ele o ministro do ultramar e teve que lutar contra uma tentativa dos nossos aliados se apoderarem delas. E é muito inteligente a atitude dele, porque o que diziam era o seguinte: a escravatura é um mal terrível, é uma vergonha para a humanidade, e os portugueses não são capazes de acabar com a escravatura. Portanto, a gente vai ficar com as colónias deles para acabar com a escravatura. Pio Sá da Bandeira, depois da Revolução de Setembro, sobe ao poder e energicamente diz: claro que a escravatura é uma afronta e não pode ser admitida, e por isso mesmo quem acaba com ela não são os senhores, somos nós. E é por isso, é por essa razão que Portugal figura entre as primeiras nações civilizadas a abolir a vergonha da escravatura. A sociedade desempenhou um papel muito ativo logo naqueles primeiros anos. Tratava-se de estudar a África. A África era ainda quase desconhecida para os europeus, não tinha sido percorrida, descrita, e é a Sociedade de Geografia que vai organizar as viagens de Serpa Pinto, de Capelo, de Aivens, essas viagens desde Angola à Contracosta. Tudo isso são iniciativas da Sociedade de Geografia. Era um estudo sério, que, é claro, tinha, a certa altura, objetivos. E é também um plano da Sociedade de Geografia a ideia de ligar Angola, que fica na costa atlântica, a Moçambique, que fica na costa do Índico, e penetrar o interior e fazer uma grande região toda portuguesa, desde Angola até ao Índico. Chegaram a editar um mapa, enfim, com essa zona colorida, com uma cor, por acaso era a cor-de-rosa. Bom, mas é claro que passaram a chamar-lhe o mapa cor-de-rosa.
cor-de-rosa porque era um mapa de uma esperança a realizar. Como sabem, foi esse mapa cor-de-rosa e foram os esforços feitos para ligar as duas colónias que provocaram o ultimátum da Inglaterra em 1890. Esse ultimátum foi, de facto, enfim, de certo modo, uma tragédia nacional. O país estava lançado nessa grande aventura para a conquista da África, para a ocupação da África, e quando vem a intimação inglesa, vocês retirem-se, senão o quê? Quando eu andei na instrução primária, disseram-me, senão nós vamos bombardear Lisboa. Realmente houve um jornal da altura que chegou a noticiar o tal ultimátum assim, Lisboa bombardeada. Quer dizer que tudo isso são realmente fantasias. Ninguém falou em bombardear coisa nenhuma. O que se recebeu foi uma nota inglesa a intimar as tropas portuguesas que estavam no centro da África a sair de lá, senão um cruzador inglês que estava ancorado na Galiza, em Vigo, viria a Lisboa para embarcar o pessoal da embaixada. Reparem que isto é completamente diferente de bombardear. Era grave, era muito grave, porque embarcar o pessoal da embaixada queria dizer um corte de relações. E é claro, o nosso governo percebeu perfeitamente que se os ingleses cortassem relações connosco, era para aproveitarem essa altura em que não éramos aliados, nem amigos, nem relações tínhamos, em que eles iam e ocupariam tudo quanto quisessem. Por isso, a única solução foi o governo ceder, mandar abandonar as tropas, mas isso causou um abalo, uma emoção de grande desgosto. Foi nessa altura, até com protesto contra isso, que um compositor de música compôs uma marcha militar inspirada na Marselhesa e com um hino de protesto que dizia: heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal. É hoje, como sabem, o hino nacional. Ainda há pouco tempo se falou muito em que iam mudar a letra do hino, porque o hino é uma letra de guerra, que antigamente, não sei o quê, realmente o hino acaba contra os canhões, marchar, marchar. E já é uma emenda, porque o que o hino antigo dizia era contra os bretões, marchar, marchar, é dizer, contra a Inglaterra. Eu acho que todo o hino é histórico, todo é feito numa conjuntura, num certo momento na história. Na história não há eternidade. E os hinos naturalmente envelhecem e é preciso respeitá-los e amá-los assim, exatamente com a idade que têm. A sociedade teve primeiro a sede ali na Rua do Alecrim, num andar. Depois arranjaram uma casa maior, também ali na região do Chiado. Voltaram a mudar, mas realmente o serviço e o trabalho aqui crescia e eles queriam uma casa cada vez maior. Até que estava-se nessa altura a fazer o Coliseu dos Recreios. O Coliseu dos Recreios era aqui na Rua das Portas de Santo Antão. Portas de Santo Antão porque eram ali as portas da entrada de Lisboa até ao século XVI. É claro, como calculam, às portas da cidade é sempre assim um lugar um bocado de fadistagem, de regabofe, de paródia, e foi, e era e é. E quando se pensou em fazer uma grande sala de espetáculos populares, um Coliseu dos Recreios, foi ali que escolheram o lugar. Compraram umas grandes ladeiras que havia até lá assim aos capuchos, era um terreno muito íngreme, e começaram a fazer o Coliseu. Claro que isso deu, para a altura, a dificuldade de remover aquelas terras. Foi preciso remover
fazer uma base de 60 metros de profundidade, fazer um muro enorme para suster as terras. Em resumo, a empresa do Coliseu ficou sem dinheiro. Bom, e uma das saídas que encontrou foi, não foi bem vender, mas foi um aluguer de longa duração à Sociedade de Geografia. Alugou-lhe por 99 anos o terreno ao lado para eles aí fazerem a sua sede. E é realmente feita pelos membros da Sociedade de Geografia, com os seus próprios recursos, esta casa grande em que agora estamos. Eu estou-lhes a falar numa sala famosa em Portugal, é a Sala Portugal, chama-se assim mesmo. A Sala Portugal, porque é a sala das grandes festividades cívicas. Há aqui numa fotografia a inauguração desta sala. Foi no ano de 1897. Eu chamo a atenção para a data porque fez agora 100 anos. Fez exatamente agora 100 anos que aqui se inaugurou esta sala, que era o orgulho dos construtores. Reparem, tudo isto é ferro. E este ferro fundido estava na moda. Era o tempo do Eiffel. A torre do Eiffel em Paris tinha criado uma série de arquitetos do ferro. Toda a sala, as próprias colunas são pilares de ferro fundido. A sala era uma beleza. Bom, e vejam, já lá vão 100 anos e continua a servir. Naquela fotografia mostra-se a cerimónia da inauguração. Se virem com atenção, na mesa da presidência está o rei, era então o rei Dom Carlos, a rainha Dona Amélia, a rainha-mãe, Dona Maria Pia, o presidente do Conselho de Ministros, outros membros do governo. Bom, e a gente pergunta, mas então, que país era este? Veio o trono em peso, veio meio governo à inauguração de uma sede nova, de uma sociedade que já tem mais de 20 anos. É que o rei prestava uma grande atenção às questões ultramarinas e as questões ultramarinas preocupavam-no cada vez mais. A inauguração, já lhes disse, foi em 1897. Passados poucos meses, chegou a Lisboa a notícia de que, num acordo secreto em Londres, o rei da Inglaterra, Eduardo VII, e o Kaiser da Alemanha, Guilherme II, tinham chegado a acordo no sentido de dividirem as colónias portuguesas ao meio e cada um ficava com metade para si. Isto eram dois países nossos amigos. Tanto o Kaiser como o Eduardo VII tinham estado havia pouco tempo em Lisboa. Tinham sido aqui recebidos magnificamente, mas ambos vieram à Sociedade de Geografia. Ambos tiveram palavras de grande louvor para o estudo que aqui se fazia das questões africanas. Ambos deixaram o seu nome escrito no livro de honra desta sociedade. Até se conta que o Eduardo VII, à despedida, perguntou para o Luciano Cordeiro, então, quantos sócios tem a sociedade? E o Luciano Cordeiro disse-lhe o número certo, que eu não sei qual era, mas imaginem, por exemplo, que lhe disse 842. E o rei de Inglaterra disse, então ponha 843, porque de hoje em diante eu também fui sócio, pois pactuaram a liquidação do ultramar português. Felizmente, ainda não foi dessa vez que isso aconteceu, porque surgiu a Guerra dos Boers, a Inglaterra precisou do apoio que nós podíamos prestar através da colónia de Moçambique para o desembarque de tropas inglesas e vá lá, dessa vez, ainda ao ultramar escapou. Uma outra recordação desse ano de 1898 é este quadro que está na nossa frente. Como veem, representa a chegada de Vasco da Gama à Índia. O navegador português, em traje de fidalgo, está a apresentar as suas razões ao Samorim.
Este quadro foi pintado em Portugal pelo mestre Veloso Salgado, foi mandado à exposição de Paris desse ano de 1898 e teve lá uma medalha de ouro. E, como sabem, em 1898 era o 4º centenário da chegada dos portugueses à Índia. Comemorámo-lo com este quadro. O 5º centenário, vamos comemorá-lo agora com a Expo. Quem não chegou a comemorar um primeiro centenário foi a Sociedade de Geografia de Lisboa. Nascida em 1875, ela fazia 100 anos em 1975. Mas em 1975, a nossa maneira de olhar para as coisas do ultramar estava muito perturbada, muito perplexa. Ninguém sabia o que ia acontecer. Então, e agora? Colónias era uma palavra que não se podia dizer. A palavra colonialismo, a palavra colonização, que durante muito tempo, no Pacto da Sociedade das Nações, dizia-se que era um sagrado dever. Os povos que mais tinham uma obrigação de solidariedade internacional com os povos mais atrasados. Era isso que se chamava colonização. Bom, mas agora as ideias mudam, tudo no mundo muda. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E agora colonização aparecia como uma ofensa, uma exploração ignóbil, uma violência sobre a liberdade dos povos. Todas as nações têm o direito à independência. E é claro, Portugal tem que alinhar nessa grande vaga do anticolonialismo, e em 75 já não há colónias. Então, se a sociedade tinha sido feita por causa das colónias, se agora já não é colónias, o que é que vai acontecer à sociedade? Bem, o que eu penso é que a Sociedade de Geografia nasceu nessa oportunidade histórica criada pela necessidade de defender o que se entendia serem os direitos portugueses. Mas de então para cá, ela cresceu, ganhou corpo, adquiriu capacidades diferentes. Orem, por exemplo, foi reunindo ao longo do tempo um museu magnífico, um dos melhores museus europeus sobre a história da África, sobre a etnologia dos povos africanos. Estou-lhes a falar, já viram aqui, junto de um monumento que é particularmente precioso. É o primeiro monumento que os navegadores portugueses deixaram em África a assinalar o seu caminho. É Al-Rei Dom João II que manda nas naus, já estes grandes marcos de pedra. Aqui neste, se quiserem ler comigo, acho que mesmo sem serem epigrafistas, todos podem ler aqui um D, Diogo, um C, um A e um O, cão, depois aqui escudeiro de S-U-A, sua casa. Quer dizer, é Diogo, cão, escudeiro de sua casa era a casa de El-Rei. Foi por causa deste padrão, desta pedra, que o Fernando Pessoa, na presença, diz aqueles versos que tanta gente sabe de cor. O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do Areal Moreno e para diante naveguei. Mas a sociedade não é só um museu de belas peças, tem hoje uma biblioteca muito boa, mais de 250 mil volumes especializados. São muitos os investigadores que vêm aqui. A sociedade tem atividades múltiplas em todos os campos e, principalmente, a sociedade tem um estatuto que não foi feito agora. Este é o estatuto vigente desde 1895.
E o que ela diz é que a sociedade é uma sociedade civil de estudo, discussão, consulta, cooperação, propagação científica e patriótica. Ora, a verdade é esta. Passaram mais de 120 anos, mas continua a haver necessidade de estudo, de discussão, de consulta, de cooperação. Eu estou a lembrar-me do que acontece no Brasil. Como sabem, o Brasil também foi uma colónia portuguesa. E em relação a toda a antiga colónia que se torna independente, pois é claro, atravessa-se um período de relações glaciais, até às vezes de atritos e conflitos. É realmente a fase do ressentimento, mas isso passa. E os países, atraídos pela mesma língua, começam depois a solicitar serviços. Querem livros, querem documentos, querem tradutores, querem aulas, querem conferencistas, querem quadros para todos os processos do desenvolvimento e recorrem uns aos outros. É isso que está a acontecer hoje entre Portugal e o Brasil. Não tenho dúvida nenhuma de que o que acontece hoje entre Portugal e o Brasil virá a acontecer amanhã entre Portugal e a Guiné, Portugal e Angola, Portugal e Moçambique. Bom, e esta Sociedade de Geografia de Lisboa, pela força dos seus estatutos, pela importância que assumiu dentro das instituições nacionais, pela qualidade das pessoas que reúne, está especialmente qualificada para essa tarefa de cooperação com os novos países de língua portuguesa. A propósito, queria lembrar uma coisa. Há factos que a gente não tem que provar porque são evidentes. Há uma lei, no Código do Processo, está lá um artigo que diz o que é evidente não precisa de provado. Ora bem, é evidente que há sofrimento em África. É evidente que andam por lá à solta a fome, a peste e a guerra. E eu pergunto, qual é a instituição portuguesa que tem por missão, mas por missão exclusiva, efetiva e plenamente executada, ajudar os povos, nossos irmãos, que a esta hora sofrem e morrem em África?